Aqui eu vou passar os melhores fundos imobiliários, ao meu ver, embora nada seja recomendação, mas o que eu investiria ainda hoje, ainda essa semana, por conta dos parâmetros fundamentalistas. Eu vou passar um pouquinho sobre o fundo imobiliário também. Em menos de 15 minutinhos aí, são poucos minutos, vocês vão saber os top 10 fundos imobiliários que estão apresentando bons fundamentos, que estão apresentando bons resultados e também que são sustentáveis, porque a gente tem uma gama imensa de fundos imobiliários e talvez seja difícil para vocês pegar um ou outro para analisar, né, a fim de investir. Então, o que eu quero é já fazer uma peneira para com que você que ainda não investe em fundo imobiliário ou que já investe e quer colocar um outro em carteira, dá uma olhada nesses daqui que eu estou passando, entendeu? Não falo que você tem que investir neles, mas pegar para estudar, beleza? Então vamos começar pelo primeiro. O primeiro que eu separei aqui foi o XPML11, que é do setor de shoppings. Não sei se vocês sabem, mas o fundo imobiliário em si, quando você investe em uma gama de imóveis que o gestor, que aquele fundo em si, ele está gerenciando. E nesse caso seria do setor de shoppings. E o XPML11, eu trouxe alguns números interessantes dele, que são os mais importantes, porque eu não quero tomar muito do seu tempo. O XPML11, basicamente, ele tem 15 shoppings. O P sobre VP dele é de 0,89. O que quer dizer isso? Basicamente, está dizendo que ele está descontado em relação ao seu valor patrimonial. P sobre VP é uma métrica que você utiliza para você ver se o fundo imobiliário está descontado ou não. Quando ele está abaixo de 1, é porque está mais barato do que o seu valor patrimonial. Então é como se você estivesse comprando uma casa de 1 milhão e agora você está comprando ela por 890 mil, entendeu? Ela custava 1 milhão, o valor dela em si é 1 milhão pelas coisas que ela tem, por exemplo, de sofá, cama. Vamos supor que tem 1 milhão lá dentro da casa e você está pagando 890 mil por ela. É meio que isso, entendeu? E é isso daí que a gente consegue observar como métrica para poder investir com mais segurança, porque assim a gente tem um potencial de ganho, visto que o preço dele está mais barato do que o seu valor patrimonial. Enquanto que se a gente olha na questão de dividend yield, ele está pagando 10,82%, não é 1% ao mês, mas está próximo, porque 1% ao mês teria que ser acima de 12%. No caso aqui ficaria mais próximo de 0,9% ao mês, 0,8%, mas já é um dividend yield legal, não é uma coisa tão ruim não. Agora, em questão de vacância, vemos 4%, vacância quais dos imóveis, quais da parte daquele imóvel em si que ele é dono, não está sendo alugada, entendeu? Inadimplência é o quanto as pessoas estão atrasando o pagamento ou mesmo não pagando. Vacância é quando não tem ninguém naquele imóvel, entende? E é uma vacância baixa, tá? Porque é preocupante quando é acima de 10%. Agora, 4% já não é tanta coisa assim. Então, é uma coisa que já deixa a gente mais despreocupado. Aí, se a gente pega, por exemplo, outros tipos de características, por exemplo, a localização geográfica. A localização geográfica, 75% dos imóveis estão no Sudeste, 14% no Nordeste, 7% no Norte e 5% no Sul. Ou seja, a gente estaria mais concentrado na parte do Sudeste. Então é uma coisa para a gente se atentar. Se você vai pegar, por exemplo, vários fundos imobiliários na sua carteira, o ideal é você ter bastante diversificação geográfica. Não vai pegar só fundos imobiliários de uma determinada região, por exemplo, só do Sudeste. Aí dá alguma cagada no Sudeste, o que acontece? Na parte imobiliária, você vai ser muito afetado, entendeu? Por isso mesmo que você tem que também ter diversificação geográfica. Você tem que colocar um pouquinho no Sudeste, um pouquinho no Nordeste, um pouquinho no Norte, um pouquinho no Centro-Oeste, e assim você vai conseguindo ganhar aluguel de imóveis pelo Brasil todo, entendeu? Que é essa a ideia da sua carteira, para você construir de forma mais diversificada possível. Então se atente bastante nessa localização geográfica, tá bem? Só vou verificar se o áudio tá tudo ok aqui. Qualquer coisa vocês me confirmam se tá tudo certo, se tá dando para escutar, se o volume tá ok, porque às vezes as pessoas gostam que eu faça um volume mais alto e tal. Deixa eu verificar aqui, um minutinho só. Beleza. Eu acredito que tá certo, perfeito. Obrigadão aí por avisar o pessoal. Aí, em seguida, qual que é o segundo fundo imobiliário que eu gostaria de falar para vocês? O primeiro é o XPML11, que eu citei aqui. Inclusive, uma observação que eu até deixei aqui foi a questão da boa geração de caixa e a alavancagem muito baixa. Porque o que acontece?
Às vezes alguns fundos, eles dependem muito dessa questão de alavancagem, e no caso, a alavancagem é quando você acaba não utilizando do seu patrimônio em si, sabe? Você acaba utilizando do patrimônio de outra pessoa, seja por dívida, seja de outra forma, mas os fundos imobiliários não dá para ter muita dívida, mas eu falo no sentido de alavancagem de... não é tão sustentável, entendeu? Quando você tem uma alavancagem muito alta. No caso aqui do XPML11, ele tem uma alavancagem baixa e uma boa geração de caixa. Mas a gestão de caixa é conservadora no curto prazo. Agora, médio e longo prazo, a gente tem que ver, né? Vai que muda as coisas, tal, tal. Porém, é um bom fundo, eu já invisto há bastante tempo e, ao meu ver, tem na minha carteira. Se você quiser colocar na sua, se você quiser realizar uma análise e tudo mais, lembre que a última decisão sempre vai ser a sua. Nada que é recomendação de investimento, beleza? O segundo fundo imobiliário é o HGLG11. Esse fundo, ele tem 28 ativos, ou seja, tem 28 imóveis aí, né? Que ele acaba tendo. O PV sobre VP dele é 0,94, então ele está 6% descontado. É como se você comprasse uma casa que vale 1 milhão por 940 mil. É isso. 6% descontado. O dividend yield dele está em 7,66%, abaixo de 10%, enquanto que a vacância física está em 3,5%. Tudo isso, todas essas informações que vocês estão escutando aqui comigo, se vocês quiserem ir mais a fundo e se aprofundar, inclusive são várias páginas, né, que cada fundo imobiliário disponibiliza, vai no relatório gerencial do fundo, pesquisa, relatório gerencial HGLG11. Aqui eu estou dando um overview, um resumão para você não ter que perder tanto tempo assim para filtrar vários fundos imobiliários. Aí aqueles que você achar mais interessante, você pesquisa na internet relatório gerencial e se aprofunda um pouco mais, tá bem? Em seguida tem a parte dos indexadores, né, que basicamente o HGLG11 ele é de logística, do setor de logística, daí tem uns indicadores do que é lastreado aquilo que ele está, aquilo que você está investindo, entendeu? Do que você está ganhando acima do IPCA, você está ganhando acima do IGPM, você está ganhando de acordo com o CDI, atrelado ao que está esse fundo imobiliário. Basicamente o IPCA é a inflação, né, de consumo, tal, a mais famosa aí que você deve escutar, a inflação, IPCA. O IGPM é já mais voltado para o ramo imobiliário. Aqui eu estou falando da forma mais simples possível, tá? Porque eu não quero ser técnico, a gente sempre vai tentar passar da forma mais simples para ser didático, para que todos consigam entender. IGPM é mais a inflação do ramo imobiliário, enquanto que se a gente pensar no CDI, é aquela taxa base aí bancária entre troca de dinheiro entre eles, que basicamente segue a Selic, que o Banco Central, a reunião do Copom a cada 45 dias tem de decidir, certo? Beleza, então o que seria os indexadores? É legal você ter, agora que você tem a definição dos indexadores, é legal que você ter os fundos imobiliários que tenham indexadores diferentes. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, só fundos imobiliários que têm um indexador CDI, atrelado ao CDI, imagina só que perigo que você tem se a taxa de juros cair. Se a taxa de juros do país cair, o CDI também vai cair. Então a sua rentabilidade vai ser muito acometida. Enquanto que se a inflação subir muito, você não vai estar ganhando com a inflação, entende? Por isso mesmo que você tem que ter indexadores distintos também. Indexador como IPCA, indexador como CDI, indexador como IGPM. Nesse caso aqui do HGLG11, 85% dos contratos são indexados ao IPCA+. E o 14,8% ao IGPM. Então ele é mais voltado majoritariamente ao IPCA, tá? Principais inquilinos dele, 13% Mercado Livre, 9% Volkswagen, 4% Electrolux. Ou seja, não é algo muito relevante assim, né? A participação dos principais inquilinos. Porque imagine se um principal inquilino tem 50% de participação. Isso é preocupante. Por isso mesmo que você tem que tomar cuidado também nisso. Quais são os principais inquilinos daquele fundo? Se ele tem muita concentração em um só inquilino, imagina aquele inquilino acaba falindo. Você vai ser muito acometido, principalmente se você tem poucos fundos imobiliários na sua carteira. Se você só tem um fundo imobiliário e ele tem um inquilino com 50% de participação da receita dele, olha só o quão risco você está tomando, o quanto de risco você está tomando, entendeu? Diversificar é mitigar riscos. Então, mesmo que seja muito bom o inquilino, como um caso do Mercado Livre, uma Volkswagen, uma Electrolux, que muita gente consome os produtos delas, ou mesmo do serviço, mesmo assim, a gente tem que colocar o pé no chão e pensar, pô, pode dar errado. Se pode dar errado, então vai e diversifica, tá bom? Aí o terceiro que eu quero passar é o KNRI11, da Kinea, né? Baita gestora, muito legal. E ele é mais híbrido, então é um pouquinho de logística, um pouquinho de escritório. A quantidade de ativos dele chega a 21 ativos, 13 comerciais e 8 logísticos.
O P sobre VP é 0,85, que daí dá 15% descontado, já é um desconto legal. Dividend yield de 9,1%, fica entre a média aí, um pouco mais do HGLG11, mas um pouquinho menos do que o XPML11. Dividend yield é o quanto que ele está pagando de dividendos para você por ano, então o quanto que ele está distribuindo do lucro dele em porcentagem daquilo que você investiu. Por exemplo, 9,1% quer dizer que uma pessoa que investiu 100 mil nele, nos últimos 12 meses recebeu 9.100, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, sem dizer a valorização em si do fundo. A vacância é 6,19%, já é uma coisa para a gente pensar, né? Vacância física, e vacância financeira 4,49%. O que quer dizer com isso? Vacância física é no sentido de físico mesmo. Quais são a quantidade de imóveis, o que ele é dono, que não está sendo alocado, que não tem ninguém lá. Vacância financeira é em relação ao quanto de receita aquilo contribui para o negócio. Então, o quanto que não está sendo contribuído, entendeu? E no caso aqui a vacância financeira está em 4,49%, que é um valor mais ou menos, enquanto que a vacância física já está em 6,19%, próximo de 10%. Aí a gente tem que dar uma olhadinha, se atentar. Distribuição de inquilinos, 43% é indústria e 23% comércio, então olha só que legal, está em setores distintos, porém ele está muito voltado para a indústria. Então se você vai querer incluir junto com esse fundo imobiliário, é legal você pegar aquele setor de comércio, ou você pegar um setor de serviços, entendeu? Porque no caso aqui ele tem 43% de indústria, 23% de comércio e 13% de serviços. Portanto, se você vai querer diversificar e colocar um outro fundo na sua carteira, se você já tem o KNRI 11, busca um que tem mais comércio, busca um que tem mais serviço, entendeu? Vai no relatório gerencial de outros fundos e dá uma pesquisada lá. Mas aqui eu estou tentando passar de forma diversificada já para vocês os top 10 que eu trouxe, tá? Eles não são muito concentrados nas mesmas coisas, beleza? Em seguida, a gente vê a questão dos indexadores, né? O KNRI 11 ele é mais voltado para o IPCA, 69,67%, assim como a gente tinha verificado no caso do HGLG, porém ele é um pouco menos concentrado que o HGLG, que era próximo de 85% em IPCA e 30,33% em IGPM. Legal pra caramba. Então ele está mais concentrado, ele aumentou um pouquinho mais a questão do IGPM, mesmo assim majoritariamente IPCA. Aí vamos para o quarto, que é o BTLG11. Esse BTLG11 ele tem 34 ativos. Dos 34 ativos, o P sobre VP dele é em 0,95, ou seja, 5% descontado. Dividend yield de 9,4%. Vacância física de 1%, então uma vacância física bem baixa, bem legal. E financeiro 1,9%, muito bom. Indexadores 97% IPCA, muito concentrado IPCA, tomar cuidado com isso. E 3% IGPM. Prazo médio de contratos, maioria vencendo em 2029, 49% do portfólio vencendo em 2029. Tem que tomar cuidado, porque quando vence ele vai ter que renovar. E se não querem renovar? 49% do portfólio dele pode ser comprometido. Tomar muito cuidado com isso. Principais inquilinos, o Açaí, então atacadista, varejo. E varejo é complicado, né? Principalmente no Brasil. Não sei se vocês já escutaram falar da Ricardo Eletro, tal. Tem vários varejistas aí que acabaram falindo. Então ter varejista como inquilino tem que tomar cuidado, entendeu? Aí outro inquilino dele é o DHL e a Amazon. A Amazon é mais segura, mas é 5%, a Açaí é 7%, DHL é 6%. Então são poucas porcentagens dos principais inquilinos. Ele está bem diversificado, a gente já pode considerar isso, tá? Aí agora a gente vai para o próximo, que é o VISC11. O VISC11 ele é um fundo mais focado para shoppings, então voltamos para o setor de shoppings. São 30 shoppings em 16 estados diferentes, muito legal. E a gente aí compreende os principais shoppings, o Prudin Shopping, o Campinas, o Granja Viana, o Porto Velho. Inclusive o Prudin Shopping ele é 12%, enquanto que o Campinas é 8%. Então é como se você estivesse recebendo parte do aluguel desses shoppings. Se você frequenta o Shopping Campinas, o Prudin Shopping, o Granja Viana, o Porto Velho, se você frequenta um desses, provavelmente você consegue ganhar com aquilo que você está gastando lá, porque se você está gastando em alguma loja lá, essa pessoa vai ter que pagar o aluguel para o shopping, automaticamente o shopping vai ganhar dinheiro e ele vai distribuir para você. Então o dinheiro fica em um ciclo que retorna para o seu bolso. Isso é bem legal. Então, se você frequenta um desses shoppings, é até interessante você pensar um pouquinho mais em investir nesse tipo de ativo, porque você está no seu dia a dia, né? Olhando como que o shopping está, se está bom, se está ruim, se está dando algum problema. Assim você vai ser o primeiro a receber qualquer tipo de informação, porque quem está na ponta do serviço, normalmente é aquele que vê primeiro quando dá algum problema na empresa.
no negócio e não aquela pessoa que está vendo os números, porque os números saem a cada trimestre, a cada semestre, entendeu? Enquanto você que está consumindo naquele determinado ambiente, você consegue olhar com outros olhos e já aproveitar grandes oportunidades. Então, se você acredita que esses shoppings são bons, têm bons serviços, têm uma boa localidade e trazem aquilo que eles têm que trazer, como, por exemplo, segurança, comodidade, tranquilidade, então pode ser um bom investimento para sua carteira, entendeu? Ele está com um P sobre VP de 0,81, 9% descontado, quer dizer, 19% descontado, dividend yield de 9,5%, pode ver, todos os fundos imobiliários que a gente viu até agora estão acima de 9% praticamente, então olha só que legal, né? A gente já consegue 9% garantido, aí vamos pensar nesses fundos imobiliários. Vacância física 5,5%, abaixo de 10% também, tá tudo bem. E observação que eu deixei até aqui são os resultados operacionais, que eles são bem consistentes. Isso é bem legal porque ele tem um histórico bem longo. Então o VISC 11 é um queridinho meu, por assim dizer. Não estou dando nenhuma recomendação, mas eu gosto bastante, principalmente pela gestora por trás. E destaque para crescimento de vendas por metro quadrado, que impulsiona muito as receitas dele. Então isso daí é um destaque dentro desse fundo imobiliário. Aí vemos o XPML11, que é o XPLG11, quer dizer, o XPLG11 é da XP, como as duas letras do ticker, que é esse código do fundo imobiliário, normalmente é a gestora. E as outras duas letras é o setor em si, ou a área de atuação. LG vem de logística. Então XP, que é a gestora, LG, logística. É a parte de logística e... Deixa eu ver aqui. O XPLG, tal... Cadê? Aqui, pegar uns dados dele. O XPLG11, ele tem 18 imóveis. O P sobre VP dele está em 0,9, então 10% descontado, bem legal. Vemos a questão do dividend yield de 9,9%, indexadores 89% de contratos indexados ao IPCA e 11% ao IGPM, vacância de 7,4% e inquilinos 55% da carteira em varejo, 12% em material de construção e 10% em logística. Legal, ó, tá diversificado, né? Mas tem uma concentração grande em varejo, então tomar bastante cuidado, tá? Tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se você vai pegar se você pega um outro tipo de fundo que também está focado em varejo, imagina só o quão concentrado você pode estar em varejo. Isso é um cuidado, uma coisa para você se sentar bem. E os locatários principais é a Leroy Merlin, que eu acredito que você já deve conhecer, então é Chic, 12%, Renner, 9% e Mercado Livre, 8%. Tá uma concentração acima de 10% da Leroy Merlin, é uma coisa para a gente colocar se atentar bem, porque abaixo de 10% é o ideal. Agora, acima de 10% a gente se preocupa. Acima de 25%, acima de 50% é bem preocupante. E essa parte do varejo, 55% da carteira, pode ser uma coisa para ligar uma atenção, entendeu? E ver se outros tipos de fundo imobiliário que você tem na sua carteira também tem muito varejo, tá? Aí indo pro próximo, já estamos acabando aqui, tá? Falta pouco, falta 1, 2, 3, 4, faltam 4 só. O PMLL11. PMLL11. O que ele é? LL é do mall, que é shoppings, provavelmente, shopping, e quantidade de ativos é 15, o P sobre VP 0,79, então ele está aí 21% descontado, bem legal. Dividend yield de 10,2%, então se você investe, por exemplo, 10 mil, R$1.000, você recebe R$102 de volta. Nos últimos 12 meses foi isso que você receberia. Vacância física 4%, então apenas 4% daquilo que ele tem não está sendo alocado, não está tendo locatários e não está tendo pessoas, né, morando lá ou utilizando do shopping em si, lojistas. Principais shoppings, o do Maceió, 14%, Madureira, do Rio de Janeiro, 12%, e de Parque Lagos, 8%. Então esse shopping, que é o PMLL11, olha só, se a gente vê a porcentagem dele em Maceió, Madureira e Parque Lagos, é próximo de 10% cada um deles. Legal, porque não está tão concentrado. Se está próximo de 10%, está tudo ok. Agora, acima de 20%, 30% da representatividade do portfólio do fundo for um só shopping, pode ser que ele esteja muito concentrado naquilo, né? Se dá um problema naquele shopping, pô, imagina só, tomar todo o baque da crise daquele shopping para o fundo imobiliário e para o seu dinheiro, se você investiu no PMLL11, entendeu? Por isso mesmo que é legal você se atentar a isso também, quais são os shoppings principais daquele fundo. Então é um fundo para se estudar, é um fundo interessante, 15 ativos já é bem legal, porque eu não gosto de fundos imobiliários que são monoinquilinos ou monoimóveis, porque se é mono, é preocupante. Imagina só você ter um fundo imobiliário que só tem um imóvel e tem uma pessoa alugando.
pô, o risco que você está correndo, entendeu? Por isso mesmo que é legal você ter multi-inquilino e multi-imóveis, ou mesmo multi-regiões. É a melhor coisa que tem. Quando tem mais de um imóvel, quando tem mais de um inquilino e quando tem mais regiões aí que o imóvel está presente, entendeu? Por isso mesmo que a gente está pegando aí um dos melhores dos melhores, a nata da nata aqui. Em seguida, vou mostrar para vocês o antepenúltimo, que é o ALZR11. Ele é híbrido, a quantidade de ativos é 21, o P sobre VP é 0,93, 7% descontado, bem interessante. Dividend yield 9,5%, vacância 0%, pessoal. Vacância física 0%, vacância financeira 0%. Então ele está totalmente alocado. Todo mundo, todos os inquilinos estão dentro dele, entendeu? Ele não tem nenhum tipo de imóvel parado. Top demais isso. Ele é híbrido, mas é na parte de logística e escritórios, tá? O HLZR11, o nome dele. E ele também apresenta uma coisa bem legal, que ele é bem diversificado, e sendo que 43% dos inquilinos têm faturamento entre 1 a 5 bilhões de dólares anuais. Então é um faturamento bem representativo, entendeu? Se 43% dos inquilinos dele têm faturamento tão grande assim, de 1 a 5 bilhões de dólares anuais, é uma estabilidade que você tem por trás daquele fundo, entendeu? Porque os inquilinos são bons credores, são pessoas que vão conseguir pagar e arcar suas contas. É muito bom. É a A, se a gente vai ver aí em nível de qualificação, né? No meu ver, na minha análise. Segmentos. Quais são os segmentos que mais têm concentração? 31% em alimentação e bebidas. Legal, porque daí vai contra aquilo lá que a gente tinha visto antes, né? De outros setores que a gente tinha visto antes, que um era mais concentrado na questão de indústria e comércio. Agora a gente está vendo em alimentos e bebidas e parte química 13%. Então está bem diversificado. Porque eu não sei se vocês lembram, no começo da live eu falei do KNRI11, que tem 43% voltado para a indústria do portfólio dele. Agora no ALZR11, a gente tem bebidas e alimentos 31%. Então ele é mais diversificado, com os dois na carteira você estaria diversificando um pouquinho, né? Químico 13% e educacional 11%. O do portfólio dele, os segmentos que são inquilinos daquele fundo imobiliário desse ALZR11, tá? E a partir de 100, 200 reais você já consegue investir em todos que eu estou falando aqui, tá? Vocês não precisam de muito dinheiro, não. Se você quiser ficar investindo um por mês, aí no final de um ano você tem todos, ou mesmo se você não quiser investir, ou se você só quiser pegar um aqui na carteira, ou se você quiser ter essas informações que eu estou passando para vocês para em algum momento estudar e investir eles, tá tudo bem, porque a ideia aqui não é ficar entupindo vocês de investimentos, tá? A ideia é realmente vocês entenderem por trás, ter uma ideia de como se analisa um fundo imobiliário, quais são os parâmetros mais importantes para se observar nele e como conseguir ajustar a sua carteira de investimentos se hoje ela está perdendo, né? Se hoje você está perdendo dinheiro, pode ter algum problema aí, porque tem como você sempre ganhar. Porque se você diversifica em ações, fundos imobiliários, ações no exterior, ETFs, Bitcoin, se você tem um pouquinho de cada coisa, sempre você vai estar ganhando, tá? Porque não tem crise que queima dinheiro. Todo dinheiro vai para algum lugar. Por exemplo, deu crise imobiliária, o dinheiro dos imóveis vai para algum lugar. Deu crise no país, o dinheiro do país vai para algum lugar. Não vai ser jogado para fora da terra, entendeu? Para algum lugar ele vai. As pessoas vão continuar consumindo, vão continuar comendo, vão continuar usando luz, água, energia. Então, se você tem ações de empresas de energia, pô, ótimo, perene. Se você tem ações de empresas de comércio, varejo, que está vendendo bastante atacadista, talvez varejo de comida, você ganha também, entendeu? O dinheiro não vai sumir, o dinheiro não se queima. Então, quando você investe e diversifica, do jeito aí em vários setores, igual eu estou passando aqui, provavelmente você vai conseguir ganhar em diversos cenários. No caso, a gente está focando muito em imóveis, claro, e daí a gente está pegando um macro setor bem grande. Mas dentro dos imóveis tem o quê? Regiões diferentes, setores diferentes, tipos de estabilidade de credores também diferentes, gestoras por trás desses imóveis distintas. Tudo isso aí afeta a sua diversificação. Então, dentro de um macro nicho, que são imóveis, fundos imobiliários, tem como você diversificar também, tá? O próximo que eu gostaria de passar para vocês, o penúltimo aqui, é o GGRC11, que é de logística, quantidade de ativos 26, P sobre VP 0,86, que mostra que ele está 14% descontado. Dividend yield de 12,2%, o que maior pagou dividendos até agora dos top 10 que eu trouxe para vocês, pessoal, bem legal. Vacância física 0%, vacância financeira 0% também. Muito legal isso. Imagina só, você tem todos os seus imóveis alocados,
top pra caramba. Tá sendo um dos melhores até agora, né? Se a gente pensar que fundos imobiliários, na verdade, é para você ter uma renda previsível, para com que você consiga ter uma maior estabilidade, né? Porque quando você se compra um imóvel, quer receber o aluguel dele, não quer? Com certeza. Por isso mesmo que os fundos imobiliários, quando a gente compra, a gente quer segurança, estabilidade e previsibilidade. Por isso mesmo que o GGRC11, particularmente aqui, ele está apresentando bons parâmetros. Estabilidade no sentido de vacância 0%, parte de dividend yield de 12,2%, bem legal, próximo de 1% ao mês. P sobre VP, ou seja, está bem descontado. Provavelmente quando a taxa Selic cair, a renda fixa cai e os fundos imobiliários acabam subindo. E daí quando eles subirem, você consegue surfar essa onda de valorização, porque ele já está 14% descontado. Daqui uns meses, provavelmente, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar aqui de novo o GGRC11 e como ele vai estar. Ele provavelmente vai estar valorizado e pagando esses dividendos cada vez mais altos, porque ele tem grande relevância no setor logístico e a carteira é diversificada com inquilinos fortes, como Ambev e Heineken. Então são empresas aí que todo mundo consome no Brasil. Não sei qual que você gosta mais, se são produtos da Ambev, se é da Heineken, mas independente de qual que você gosta, ele vai estar ganhando com isso, porque tem inquilinos dessa área, entendeu? Enquanto que os indexadores dele tem 89,32% é voltado para o IPCA, então você vai estar ganhando acima da inflação aí, 89,32% do portfólio vai contribuir para isso, enquanto que 7,78% é para o IGPM, que é aquela inflação imobiliária. Normalmente o IGPM acaba sendo maior do que a inflação IPCA. Então, quanto maior o IGPM, melhor, ao meu ver, tá? Mas muitos vão estar ligados ao IPCA, que tá ótimo também, porque você vai estar conseguindo valorizar mais do que a inflação. E 2,91% pelo um outro índice, que eu não vou me atentar muito aqui, que é o INPC, mas é uma representatividade bem pequena. Enquanto que a parte de setores que tem dentro desse GGRC11, 27,25% é comércio varejista, então voltamos a comércio de novo. Lembra que a gente tinha visto que um outro também era muito comércio. 21,50% é alimentos e bebidas. E 19,86% é de máquinas, equipamentos, veículos e peças. Então nenhum tem acima de 40%, 50% de representatividade. Esse fundo imobiliário acaba sendo bastante diversificado, o GGRC11. Então anotem aí. Enquanto questão de contratos, quanto tempo dura os contratos dos imóveis que ele tem ou dos inquilinos? A média é 5, 9 anos aí. Então a gente pode esperar que daqui 5, 9 anos aí, 5,9, tal, provavelmente vamos ver tendo a necessidade de renovação de contratos. Então tem esse risco, entendeu? Provavelmente quando começar a acabar esses contratos, chegar próximo da data de validade desses contratos, se não forem renovados, vai começar a cair a cota do fundo. Que daí são boas oportunidades quando o fundo começa a renovar novamente e daí começa a subir de novo e dá aquela estabilidade, entendeu? Por isso mesmo que com imóveis a mesma coisa. Se você tem um imóvel que quer alugar para um inquilino, não é sempre que ele vai morar lá. Às vezes ele quer se mudar, às vezes ele tem um outro plano de vida, às vezes ele quer mudar de cidade. Então esse risco de um imóvel não ser alugado é total, ocorre também com os fundos imobiliários, tá? Porém, não vai estar você lá falando com o inquilino, negociando, achando pessoa, pegando um outro imóvel, vendendo, comprando. Não é a sua cabeça que vai estar por trás, vai ser simplesmente a gestora e você recebe tudo aquilo sem nenhum dividendo, sem nenhum imposto, né? O dividendo seu é líquido de imposto, então isso é bem legal. Imagina só, 12,2% de forma líquida. Previsibilidade, segurança, estabilidade, 0% de vacância, sem dor de cabeça, não precisa ficar pagando imposto no final do ano, porque se você tem um imóvel, eu tenho muitos clientes, inclusive se você quer se tornar meu cliente também, que eu ajude você a investir tanto em ações, fundos imobiliários, tal, é só clicar no link da minha bio, que lá tem todas as informações para você. São diversas formas, né? Mas se você tiver dúvida, é só entrar também em contato comigo na DM, a gente conversa, minha equipe me informa. Mas tem um cliente que ele tem muitos imóveis e ele fala, pô, que chato que é todo final do ano, tem que ficar pagando imposto de renda pela renda que ele recebe, tem que ficar lidando com o inquilino que às vezes não quer renovar, tem que ficar resolvendo a avaria do imóvel, porque muitas vezes é o dono que tem que resolver, né? Se acontece qualquer tipo de problema, não é a pessoa que está alugando. Olha só que doido. Toda essa dor de cabeça que você tem com imóveis, você não precisa ter com fundo imobiliário. Você simplesmente coloca seu dinheiro investido lá e todo mês cai dinheiro na sua conta bancária. É todo mês praticamente mesmo. Porque tem vários fundos imobiliários que pagam certinho mensalmente há anos. Então é uma coisa você se atentar. E o último fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, pessoal, o último para a gente acabar essa live aqui, espero ter ajudado com todo o coração, eu tentei passar o máximo de informação para vocês, é o TRXF11. É um híbrido voltado para varejo, supermercados, quantidade de ativos 70, então é muito ativo, é um dos que mais tem ativo de todos que eu passei aqui, e o P sobre VP é 0,94, 6% descontado apenas, dividend yield de 13,4%,
13,4%, mais de 1% ao mês as pessoas teriam recebido. Da onde que você consegue com um imóvel, sei lá, de 300, 200 mil, receber mais de R$ 2.000 por mês? Dificilmente. Para você receber mais de R$ 2.000 por mês, tem que ser uma localidade lá, muito boa e ainda vai pagar muito mais que 200 mil pelo imóvel, entendeu? E aqui a gente está vendo que ele paga mais de 1% ao mês. Então é muito difícil você conseguir isso. E o TRX-F11 é possível, a partir de R$ 100 você consegue investir nele, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem que ver certinho quanto que está a preço da cota dele. Eu até posso ver para vocês aqui para pegar a informação atualizada, para vocês verem que nada aqui está sendo gravado, tá? Basicamente ao vivo mesmo que eu tô. TRX-F11, ó, TRX-F11. É só vocês colocarem na internet que já vai aparecer R$ 97,56. Então, com R$ 97,56 vocês já conseguiriam realizar o investimento desse fundo imobiliário. Então, eu estou mostrando ao vivo mesmo. É só vocês pesquisarem na internet TRXF11. Vocês vão conseguir encontrar essa mesma informação. Vai aparecer no próprio Google para vocês, tá bom? Beleza, e o último, qual outro tipo de informação que ele tem? Que é a vacância física baixa, 0,22%, vacância financeira 0,42%, indexadores mais o IPCA, 81,04%, IGPM 13%, tem IGPM IPC e IGPM normal, mas somando os dois daria uns 18%. O prazo médio dos contratos dele é de 15,37 anos, bem legal isso, 15 anos, então é um prazo médio bem grande, a gente dá uma segurança, uma previsibilidade melhor, o que coloca ele um pouquinho acima dos outros, né, que teve uns com prazo médio de contrato menor. Esse prazo médio de contrato, mais uma vez repetindo, é como se o inquilino falasse para você, pô, daqui 15 anos eu vou ver se eu renovo com você, tá bem? Daqui 15 anos eu vou ver se eu renovo. Quer dizer que ele não vai renovar? Quer dizer que não. Pode ser que ele renove, pode ser que sim, mas tem aquele risco, entendeu? Você fica com o pé atrás, você fica pensando, pô, será que daqui 15 anos eu vou ter que trocar para uma outra pessoa? Será que eu vou ter que achar um outro lugar? Será que eu vou ter que vender meu imóvel porque eu não vou conseguir ficar pagando o condomínio, os gastos que ele está dando? Entendeu? Você se programa. Por isso mesmo que quanto maior, melhor. Você tem uma previsibilidade, um tempo de maturidade ali, podendo receber o dinheirinho todo mês por um tempo muito grande. 15 anos é bem legal. O TRXF11, ele tem esse prazo médio de contratos imobiliários. O tipo de contrato, 93,67 são atípicos e 6,33 típicos. Mais atípicos é melhor, dá mais segurança, porque são aqueles contratos que a multa de rescisão daquele inquilino não querer pagar mais, ou mesmo não poder pagar mais, ou sair do nada, é uma multa muito grande que dá segurança para o fundo, entendeu? Agora os típicos, eles acabam não sendo tão legais, ao meu ver, tá? Tem gente que prefere típico, eu prefiro muito mais que tenha mais atípicos. Então, mais um ponto para o TRXF11 aqui. E a observação final dele é que ele tem uma exposição forte a supermercados, com contratos atípicos longos e garantindo resiliência e previsibilidade, uma alta previsibilidade, por assim dizer. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Os top 10 fundos imobiliários, vou resumir aqui os 10. O primeiro é o XPML11, para shoppings, HGLG11, logística, KNRI 11, híbrido. Aí, logo em seguida, a gente vem com o BTLG 11, que daí é a questão de logística também. Aí do BTLG 11 também tem o próximo aqui, deixa eu ver. O próximo também temos o VISC 11, que é de shoppings. Aí tem o XPLG 11, que é de logística. Tem também o PMLL 11, shoppings. Tem o ALZR 11, híbrido, de logística e escritórios. Tem o GGRC11, que aqui é mais voltado para setor de logística também. E tem o TRXF11, que é híbrido, varejo e supermercados. Então, esses seriam os 10 fundos imobiliários. Eu tentei passar da forma mais resumida possível todas as informações mais importantes deles. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida e qualquer tipo de acompanhamento personalizado para realizar sua carteira de investimentos, ou mesmo se você está perdendo dinheiro com investimentos, se hoje você está perdendo dinheiro aí por simplesmente deixar parado no banco, ou mesmo nem conseguindo economizar, manda mensagem para mim no meu privado que a minha equipe me informa certinho do seu problema e a gente tenta resolver, porque o objetivo aqui realmente é ajudar vocês a conseguir começar a investir, organizar suas finanças,
realizar a multiplicação de capital, seja por fundos imobiliários, que é o tópico aqui dessa live, ou por ações, ou por REITs, que são fundos imobiliários lá no exterior, ou mesmo por ETFs. Inclusive hoje mesmo até fiz um post, eu até recomendo vocês darem uma olhadinha no post lá, eu fiz um post um pouco sobre uma comparação do como que você teria, do quanto de dinheiro você teria se você investisse, se você deixasse parado um dinheiro e se você não fizesse nada, né? Se deixasse parado no investimento ou se você deixasse parado num banco. Por exemplo, se você tivesse deixado 40 mil parado em 1995 em um banco, hoje você conseguiria comprar uma coisa de 4 mil reais por conta da inflação, entendeu? Então você diminuiria em 10 vezes praticamente o seu poder de compra. Se antes você conseguia com 40 mil lá em 1995 comprar 10 motos, hoje você consegue comprar apenas uma. É isso que eu estou querendo dizer. Se você deixou seu dinheiro parado. Por outro lado, se você olha o SP500, esses mesmos 40 mil, o SP500 seria o quê? Seria o índice que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele já teria retornado para você 6 milhões. Então você conseguiria comprar, aí se você quiser fazer o cálculo, né, são várias e várias, né, motos. No caso aqui, com 40 mil parado no banco, antes você conseguia comprar 10 motos, hoje você consegue comprar apenas uma. A gente vai ver que com 6 milhões, você conseguiria comprar aproximadamente 1.500 motos. Então é como se você, quando investe, consegue comprar 1.500 coisas a mais no inteirinho, do longo prazo, simplesmente porque você colocou o seu dinheiro para trabalhar para você, tá bem? Muito obrigado aí, Tiffany, muito obrigado aí, Miriana, muito obrigado, Catarina, toda a galera, sabe? Muito obrigado pelo apoio aí, por ter assistido a live. Todas as outras pessoas aqui, não dá pra falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado e até a próxima. Continue acompanhando o perfil, se precisar de ajuda, já sabe, link na bio lá que com todo prazer eu vou dar atenção para vocês, ensinando a investir a partir do zero ou mesmo ajudando a montar e melhorar sua carteira de investimentos. Tchau, tchau.